Você já teve um sonho muito esquisito? Você tentou entender o significado, mas parecia impossível? Agora foi a vez de Daniel sonhar. E olha que o sonho foi perturbador. Criaturas esquisitas, de aparência estranha e assustadora. Deus estava revelando a Daniel o futuro. E fique ligado porque os elementos do sonho fazem parte de uma grande história. Sonho perturbador é o tema da lição desta semana. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. A gente já está na 11ª lição desta temporada, mas ainda dá tempo de você se inscrever. Se você não se inscreveu, faça isso agora. Acompanhe a gente. Também deixe o seu comentário, o seu like e compartilhe com seus amigos. Agora sim, vamos ao vídeo. Era o primeiro ano do reinado de Belsazar. Você lembra dele? O neto de Nabucodonosor, que se tornou rei da Babilônia. Mas dessa vez a história volta um pouco e foca em Daniel e nos sonhos estranhos e assustadores que Deus concedeu a ele em visão. E se você acha que o assunto de profecias é difícil, fique atento, que não é tanto assim. É só pegar a visão. Daniel foi mais esperto do que Nabucodonosor. Quando ele teve os sonhos e as visões, assim que ele acordou, ele escreveu, ele deixou tudo registrado. E veja aqui qual foi a descrição que ele fez. Naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar, com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. Mas que animais eram esses? Vamos lá, coloque a sua imaginação para trabalhar. Vamos ver a descrição deles aqui no versículo 4. A primeira besta era como um leão com asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sobre as 2 patas traseiras como um ser humano, e foi-lhe dada mente humana. Este animal te lembra alguém? Bem, agora leia o restante do texto e você vai perceber como era o segundo animal. Ele se parecia com um urso e tinha entre os dentes 3 costelas. O terceiro animal se parecia com um leopardo e tinha 4 asas nas costas e 4 cabeças. A característica mais marcante deste animal é que ele tinha grande autoridade. Mas sobre o quarto animal, Daniel diz que ele era terrível, era muito assustador e muito forte. Ele despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e despedaçava, pisoteava tudo que estava abaixo dos seus pés. Para piorar, ele ainda tinha 10 chifres na cabeça. Na sequência, Daniel vê a cena de um tribunal, e essa é uma história que você não pode deixar de ler. Por isso, separe um tempinho para depois ler na sua Bíblia os versos 9 ao 14. Lá você vai ver uma descrição de Deus Pai, o Deus Filho e também um spoiler do que vai acontecer com esses animais e com toda a humanidade. A partir do verso 15, a gente tem a explicação da visão. Daniel se aproxima de alguém que está perto do trono. E este ser explica a Daniel que aqueles 4 animais representavam 4 reinos que surgiriam da terra. O primeiro animal representava a Babilônia. E Daniel ainda não tinha ideia de quais seriam os reinos que viriam. Ele viveu até o segundo império, que foi o da Média Pérsia. Hoje sabemos pela história que o terceiro reino foi a Grécia e o quarto foi Roma. Esses animais estavam relacionados aos metais da estátua do sonho que Nabucodonosor havia tido. Pense comigo, não é à toa que Daniel ficou perturbado com aquele sonho. Ainda mais quando nós lemos a descrição do que o quarto animal faria com o povo de Deus. Vamos ler aqui no versículo 25 essa descrição. Ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo. Tentará mudar suas festas sagradas e suas leis, e eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. O que significava tudo aquilo? Apesar de ter a certeza, a garantia de que tudo terminaria bem, de acordo com o que Daniel viu ali no julgamento, na visão, ele ficou muito angustiado, muito perturbado. Na verdade, ele ficou aterrorizado e pálido de medo. Era muita informação e tudo ainda estava muito longe de acontecer. Mas em sua misericórdia, Deus explicaria tudo para Daniel. O anjo Gabriel apareceu para Daniel depois de uma segunda visão e explicou para ele o significado de todos aqueles impérios e o que aconteceria no tempo do fim. E foi nessa ocasião que é mencionada a profecia das 2.300 tardes e manhãs ou dos 2.300 anos. Daniel não precisava sofrer antecipadamente. As coisas aconteceriam no tempo certo.
E bastava que Daniel estivesse consciente de que Deus estava cuidando de tudo e que todos os seus planos para a humanidade se cumpririam. Fica como sugestão, como dica, que além do capítulo 7 do livro de Daniel, você também comece a ler aí o capítulo 45 do livro Os Ungidos. Esse capítulo ele vai nortear as próximas 2 lições. A gente vai ver coisas muito interessantes, muitos detalhes que são descritos aqui. Por hoje, lembre-se que nós temos um Deus que nos ama e que se importa conosco. Ele revelou essas profecias a Daniel para que elas chegassem até nós hoje, para que nós também pudéssemos reconhecer o tempo em que estamos vivendo. A lição de hoje nós estaremos de um dos textos adicionais de quarta-feira. Está lá em Amós 3:7. É uma linda promessa que ele dá conforto ao nosso coração. Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. Que guardemos no coração essa linda declaração de amor e aproveitemos melhor as revelações dadas por meio de seus servos, os profetas. Essas mensagens servem para nos preparar para o que estamos vivendo e para o que nós ainda viveremos. A confiança fará toda a diferença. E agora a gente chegou ao momento dos abraços e a gente vai começar mandando um abraço para 2 professores de adolescentes, o Charles e a Cássia, que são da igreja de Nova Jerusalém, na cidade de Porto Velho, Rondônia. Um abraço também para a base Mensageiros de Cristo, da Igreja Central da cidade de Lins, São Paulo. Base Construtores do Céu e os Desbravadores do Clube Colmeia, da cidade de Mandaguaçu, Paraná. Para a base Canaã, da Igreja do Jardim Esplanada, na cidade de São José dos Campos, São Paulo. E também para a base Esquadrão em Ação, da Igreja de Abaeté, da cidade de Salvador, Bahia, que sempre estão nos acompanhando, sempre estão com a gente. Um grande abraço para vocês. E é isso aí, foi um prazer estar com você até agora no final. Esperamos que você tenha aprendido uma lição e que você possa tomar mais tempo para estudar mais a fundo essa história, essas profecias e também o livro que acompanha a lição. Se você gostou, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se caso você ainda não faça parte aqui e não se esqueça também de compartilhar com seus amigos. E eu vejo você semana que vem. Tchau!